Nós deparamos desde o começo do conflito da Ucrânia com uma série de informações que elas vinham para a gente de forma enviesada, e isso foi reproduzido muito na mídia oficial. E, obviamente, quem não está presente no terreno, ele tem que se pautar em fontes. A gente até, inclusive, sempre bate em cima disso, o professor Paulo também no Geosmart sempre fala isso, a gente buscar as fontes primárias. E muitas vezes a gente acaba apresentando as fontes, e às vezes a gente vai lá ver e tal informação, na verdade, veio de uma outra origem, e essa outra origem tinha uma ideia enviesada, às vezes até errônea, apresentada de forma errônea sobre os fatos. Então a gente pensou em citar aqui, foi uma proposta sua, de falar para o nosso leitor quais são as fontes que a gente pode realmente confiar. Hoje, no mundo que a gente vive da era da informação, é muito fácil criar um factoide e difundi-lo de maneira rápida. E é contra isso que a gente gostaria de bater de frente nesse momento. E falar um pouco sobre quais são as fontes, e a gente dar alguns exemplos de como isso ocorreu, como que essas informações chegam na gente, e como o senhor entende muito bem dessa questão, tivemos uma live muito boa para falar sobre a questão da guerra cognitiva, ou, como diz o coronel Marco Coutinho, a forma de guerrear na guerra cognitiva, que ajuda a gente a entender um pouco como se passa isso. Então, nesse sentido, gostaria que o senhor pudesse nos apresentar aqui. Durante esse tempo, nós tivemos uma lista de vários sites, de vários órgãos de informação que acabaram divulgando certas informações. E como que a gente pode catalogar e dar um certo nível de credibilidade a cada um deles? E quais a gente não deveria, por exemplo, reproduzir por fato de estarem dando isso aí? É isso. Passo para o senhor. Bom, é muito importante, inicialmente, todo estudioso ou analista ter basicamente segurança de suas fontes. Como pesquisador de inteligência de fontes abertas, e também o MINT, porque trabalhamos também com inteligência humana diretamente em campo, pegando informações diretamente, né, de quem está envolvido no conflito. É importante aqui destacar que, infelizmente, as pessoas não têm, até porque isso não é ensinado, um certo preparo de filtro crítico por gradações de verossimilhança de fontes. Isso é muito inerente ao profissional da área de inteligência. Só que isso tem que ser reproduzido também quando você trabalha com inteligência de fontes abertas. Então, o que eu vou sugerir, conforme seja uma técnica necessária para podermos ter esse filtro seguro e, consequentemente, sabermos detectar onde há um viés cognitivo e um ataque cognitivo ou uma operação psicológica, de modo que aquela matéria, aquela fonte de informação não tem credibilidade, ou ela não é confiável, ou ela se baseia numa meia-verdade, num processo de desinformação deliberado, ou aquelas que têm maior confiabilidade. Então, já aqui começando, diante de toda a minha pesquisa, as fontes que não têm a mínima confiabilidade e atuam por vieses de propaganda, por alavancagens sensacionalistas, como um foco justamente de desinformação, que serve para psych operations, ou seja, operações psicológicas, e que trabalham com especulação. Eu já falo logo para qualquer espectador entusiasta que busque informações sobre esse conflito ou outros, de forma alguma se informar no Tom Cooper. É triste, mas ele se perdeu por completo. Ele é um dos piores analistas, tanto que ele parou de fazer qualquer tipo de cobertura desse conflito, porque ele não acertou absolutamente nada. Era um verdadeiro devaneio. O David X, da Forbes, que é pior do que tosco e propagandista. O David X teve a façanha de colocar como game changer o M101, o Bush 105mm, obsoleto até para o padrão do Exército Brasileiro, dizendo que seria uma grande revolução da artilharia colocá-lo na linha de frente integrado por drones. Pelo amor de Deus! David X teve a disfarçatez de, até na questão da saliência de Kursk, dizer que a Ucrânia se retira e derrota, mas a Rússia perdeu mais blindados. Com que fonte que ele fala isso? Nenhuma. Nenhuma.
David X é um irresponsável. Só que é da Forbes. Outro que eu gostaria aqui de falar é ISW, que o professor Farinazzo tem o mérito de ter investigado e ter alertado. O ISW eu nem chamo aquilo de think tank. É um órgão de operações psicológicas de propaganda que tem um nome bonito, Institute for Study of War, vinculado à Victoria Nuland, é do marido da Victoria Nuland. Marido ou cunhado, Farinazzo? É cunhado dela. Cunhado dela. E eu vou falar alguns dos reportes. Primeiro, eles usavam como fonte primária as declarações de propaganda do Estado-Maior ucraniano no Facebook. Todos os relatórios deles do primeiro ano usavam isso. Depois, para tentar criar uma certa credibilidade, começaram a pegar algumas fontes de informação de canais militares russos, de Telegram, mas sempre deturpando ou retirando de contexto e usando o fato de que os canais militares russos sempre criticam o alto comando militar russo, ou a grande parte critica, né? Eu não estou falando sempre, mas os melhores, eu estou falando dos melhores, sempre criticam. Ribá, Coronel Kassad, 2 majores, vamos falar sobre eles. E vamos falar do que o SW previu. Que a VKS não teria condições de promover qualquer tipo de operação de aéreo cerrado para ofensiva. Que em 2023 previu que Bakhmut nunca seria muito provável de cair. Que a cabeça de ponte ucraniana em Krink criaria uma enorme dificuldade para as forças russas desalojar, e com base no que escreveu a CNN reproduziu, Deutsche Welle alemão reproduziu e Euronews reproduziu, que os russos não teriam condições de ter mais ofensivas sustentáveis em Donbas, que havia problemas de contratação de voluntários russos, né, para as fileiras, que havia justamente problemas de munição para os russos. Outro ponto que eles alertaram e alegaram, que na saliência de Kursk, os russos levariam, no mínimo, 2 a 3 anos para tirar todas as forças ucranianas de lá. Sim, falaram isso. Fora outros detalhes. Durante a ofensiva ucraniana de agosto, setembro, previu a queda de Svatovo, a queda de Kremina. Então, assim, tem lá os relatórios, eu li por 2 anos os relatórios do ISW. É impressionante a máquina de desinformação e propaganda do ISW. É algo vergonhoso. Aí eles utilizam uma técnica que é os mapas deles. Os mapas deles são referência do ISW para a mídia ocidental mainstream, que é utilizado por uma empresa de satélites comerciais. Aí, o que acontece? O que é vermelho eles colocam como controle assegurado russo. Qualquer avanço russo que esteja confirmado por qualquer fonte, eles colocam como amarelo, dizendo que é alegado pela Rússia. Alegado pela Rússia. Aí, eles só mudam essas corzinhas de mapa quando está muito escancarado que a Ucrânia perdeu aquela área. Quando, enfim, já está 2 meses perdido. Então, o ISW molda a cognição do Ocidente pelos seus mapinhas. É um exemplo clássico. Então, o ISW é uma fonte analítica de propaganda e de mentiras descaradas. Um canal que acho que ele sumiu do YouTube, Report from Ukraine, mantido por um ucraniano. Mas eu até dou desconto porque acho que ele foi ameaçado pela SBU. Por isso que ele parou de fazer uma retratação verídica do que acontecia. Eu não vou falar dos canais de molecada do Brasil. Não vou, me recuso. Vocês sabem quais são os canais de molecada. É deprimente falar dos canais de molecada. O comandante Farinazzo já fez vídeo sobre isso, entrevista, advertência. Então, canais de molecada sequer podem ser mencionados para nem sequer gerar engajamento.